Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Deus esteja dentro do teu coração. Hoje estamos aqui para mais uma mensagem. Nosso desejo hoje é de falar a respeito do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que ele está no mundo espiritual, né? Mas de alguma forma interferindo também na nossa vida material, né? Mas hoje nós estamos livres para pensar segundo a nossa mente. Porque quando você pertence a uma determinada irmandade, a uma religião, você não tem liberdade para pensar. Você vai lá para aprender como é, como não é, mas segundo a mente daquelas pessoas que se colocam como líderes. Não é interessante? Tem uma parte nas Escrituras que instrui a gente a não se fazer mestres, não se sentir mestres, não achar que você tem mais capacidade do que o seu próximo de entender as coisas, quando isso é uma inverdade. Jesus nos ensinou essa lição de sabedoria e humildade. Não pense você que alguém possa saber mais do que você quando procura. O que pode existir são pessoas mais comprometidas com a busca e outras menos. Mas nós temos que ter o desejo de buscar. Nós precisamos ter gosto em buscar as respostas, mas sair da preguiça, sair do comodismo, de comer pela mão de outra pessoa. Isso ofende a Deus. Quando você fica o tempo todo precisando que alguém te pegue pela mão e te leve no caminho, você está se comportando como um deficiente. Mas Deus te deu condição de andar com as próprias pernas, e é isso que Ele espera de você. Você fica às vezes pensando, porque pertenceu durante anos a um sistema de coisas, a uma religião, que dizia para você tudo o que você tinha que fazer. Na verdade, você tinha que fazer pouco. Você só tinha que frequentar a igreja vários dias. Você tinha que, eventualmente, limpar a igreja, os homens pintar, reformar, e todo mês dar dinheiro para a igreja, né? Isso era cobrado de todos, né? Existia até uma artimanha, porque é uma artimanha das igrejas que pedem dinheiro sempre que você vai lá. Eles te cobram. Eles falam de Deus, falam errado, falam mentiras, manipulam, segundo o seu desejo, segundo os seus interesses, a palavra, as Escrituras. E mesmo com uma pregação de manipulação, de engano, eles te cobram por isso. São mais diretos e falam do dízimo. Você tem que dar o que é do Senhor. Eles usam Malaquias para dizer, leve a casa de Deus. Mas onde é a casa de Deus? Ele diz que é lá naquele prédio lá que ele arrumou, que é a casa de Deus. É um mentiroso. Mas te cobram descaradamente, dá o dízimo. Além do dízimo, ele quer
ofertas. E mais os movimentos mensais que ele inventa lá para arrancar teu dinheiro. Lobos devoradores. Mas eles falam da Bíblia, falam das Escrituras. Como eu disse antes, de forma errada. Te ensinam errado. Você tem muito pouco a fazer. Mas isso é culpa da tua preguiça. Não pense você que eles são os únicos culpados. Não. Eles são apenas cúmplices de um crime. Um crime contra o Espírito Santo. Já diz as Escrituras, né? Não tem nenhum pecado para a morte, a não ser pecar contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? O tema da nossa mensagem, da nossa pregação, do nosso vídeo, hoje, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, essa força que move todas as coisas e que move para aqueles que estão buscando. Por quê? Já diz as Escrituras, né? Com muita propriedade, quem bate na porta não lhe será negado. Mas é preciso bater para de comer alimentos preparados por lobos, por homens amantes de si mesmos, homens inescrupulosos que não te ensinam a verdade. E a verdade é que você tem ofendido o teu Deus, está pecando para a morte. Não se peca para a morte de uma vez só, a menos que você morra, pecando para a morte. Mas pecar para a morte é para a morte da alma. A alma pode morrer. A sua alma pede socorro. Nesse momento, a sua alma está pedindo socorro. Muitos estão na matéria, no seu dia a dia, nos seus afazeres que para nada servem, vão ficar. Mas a sua alma, ela necessita não de ir na igreja. Quem precisa de ir na igreja é a tua consciência. Ah, eu fui na igreja, eu ouvi a palavra, eu cantei, eu orei. Aí você consegue justificar a tua preguiça espiritual. Meu irmão, minha irmã, a preguiça espiritual é pecar contra o Espírito Santo. É o pecado para a morte sendo executado. Quando você não busca. E como é que você pode buscar? Esteja atento. Livre-se do jugo que o homem te colocou. Livre-se da mentira que o homem te contou. Livre-se do passado religioso. Sim, porque o passado religioso é morte para quem verdadeiramente quer conhecer a Deus. Você vai lá na igreja e conhece o Deus deles. É um Deus criado pela igreja. Um Deus fraco. Um Deus que mente. Um Deus que promete e não cumpre. Um Deus que junta uma multidão e fala assim, sem saber quem é. Tem alguém aqui que vai acontecer isso, aquilo, mas não diz quem é. Por quê? É um Deus que verdadeiramente não é um Deus. Porque Deus fala diretamente com você. Você não tem dúvida? Será que foi comigo? Não.
Isso daí é que nem uma bala perdida. Você atira assim no meio de uma multidão, você vai acertar um ou dois. Deus fala diretamente com você, que deixou a preguiça de lado, que parou de pecar para a morte da tua alma. A tua alma clama. A tua alma clama pelo mundo espiritual. Mas, meu irmão, minha irmã, tudo que te ensinaram, tudo que te falaram que é Deus, é mentira. Aquilo que te disseram que você vai encontrar Deus na casa de Deus, é uma mentira. Vamos à casa de Deus? Mentira, Deus não tem casa, não. Quem precisa de casa é um corpo material. Tem casas que, se forem usar de sinceridade, eles vão chamar, como diz as Escrituras, casa de oração. Um lugar para que as pessoas possam se acomodar e orar. Mas uma verdadeira casa de oração, como é que você reconhece, identifica uma verdadeira casa de oração? Uma casa de oração serve para isso. Você entra para orar. De forma individual, você vai fazer tua oração, apesar de estar com todas aquelas pessoas ao redor. Mas você usa também aquela casa como os outros usam para fazer a tua oração. Porque às vezes você quer se entregar ao mundo espiritual, mas a tua casa está barulhenta, tem gente ouvindo música, tem gente às vezes brigando, o vizinho não tem educação e deixa o cachorro latir o dia todo, carros de som que, contrariando as leis, porque nesse país as leis não são cumpridas para proteger a população. Então, carros de som vendendo ovos, vendendo gás, vendendo frutas de ferro velho e outras coisas que não me vêm agora, mas com aqueles barulhos, não respeitando as mulheres que acabaram de parir e têm uma criancinha, que às vezes ficou acordado a noite toda e está dormindo ali durante o dia num bairro residencial. E passam esses homens, eles querem dinheiro, então eles estão um pouco se lixando com a tua paz, o teu sossego. Ou o vizinho que está na matéria, está no erro, está no engano, e coloca aquele aparelho de som bem alto e o dia todo. Aí você fala, gente, eu preciso orar. Eu quero ter paz. Eu quero poder me concentrar na busca pelo espiritual. Aí sim, você pode fazer uso de uma casa de oração. Mas aonde estão as casas de oração? Eu sei, meus irmãos, minhas irmãs, que o povo muçulmano, eles têm as mesquitas deles, né? E que eles podem entrar lá e tem até aquela marcação no chão, e lá eles joelham e faz a oração deles, e faz oração e várias orações. Então nós podemos dizer que lá é uma casa de oração, sendo que lá é uma casa de oração que você só pode orar segundo as regras deles. Mas para eles é uma casa de oração. Nós podemos dizer, por exemplo, que a Igreja Católica, não sei como funciona agora, mas geralmente as igrejas católicas, elas sempre estavam de portas abertas. E você podia entrar a hora que quisesse lá, sentar e fazer a oração. Lá eles chamam de rezar, mas rezar e orar é só um nome diferente para a mesma coisa. Vamos deixar o preconceito, esta ignorância.
de achar que falar rezar e falar orar está falando de coisas diferentes. Isso é um preconceito de uma mente ignorante e má. Mas nós precisamos de casa de oração. Mas aonde elas estão? Sabe, meus irmãos, minhas irmãs? Nossa alma está clamando. Nossa alma está clamando pelo sagrado. Glória a Deus. Nossa alma clama por momentos de ligação com Deus. Nosso corpo obriga a irmã a ir para a cozinha, cozinhar e fazer comida, e lavar roupa, e cuidar da casa. E hoje muitas têm que trabalhar e fazem uma segunda, mas é muita atividade, muita atividade. O homem também, o homem consciente que a sua esposa trabalha, ele além de trabalhar fora, ele trabalha dentro. Faz algo que ele consegue fazer. Mas são muitas atividades. Sem contar que, além das atividades, como nós gravamos o vídeo a respeito da mente aprisionada, além das muitas atividades que você tem no seu dia a dia, ainda tem as distrações dentro de casa. E para complicar mais, né, meus irmãos, como foi dito no outro vídeo, as igrejas viraram antros de distrações e engano. Nós precisamos de casa de oração. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui querendo criar uma igreja. Sinceramente. Eu estou aqui seguindo aquilo que o Espírito vai trazendo. O Espírito Santo vai nos levando a uma linha de raciocínio. E nós chegamos a esse ponto, nós precisamos de casa de oração. Bom seria, meu irmão, minha irmã, que pudessem reunir várias pessoas e realmente abrir, não igreja, nada de liturgia, nada de alguém querendo ser o pastor, o líder, o bambambam, o maioral. Não. Jesus falou, ensinou. Quer ser alguma coisa no meio do povo verdadeiro de Deus? O que quer ser? Que seja servo. Vai lavar os pés dos teus irmãos. Nessas igrejas que você costuma ir ou costumava, os líderes, eles vinham lá lavar o teu pé? Nem lavar a igreja eles queriam lavar. Eles gostam de chegar nos seus carrões, atravessar os corredores como popstar, sentar lá na frente e olhar com aquela cara de arrogância. Esses são os lobos que têm te enganado, te ensinado errado. Mas nós precisávamos de lugares que seria bom assim, um lugar que fosse um terreno grande, onde os vizinhos não pudessem ligar um som e atrapalhar. Onde esses vizinhos, coitados, que estão na matéria, no engano, na escuridão, nas trevas, né, pudessem ser neutralizados. Com uma distância apenas, um pouco de distância, e no centro do terreno, um lugar simples. Um lugar que proteja da chuva e proteja do sol. Mas que fique aberto 24 horas por dia. E que qualquer um que possa, que tenha desejo de orar como quiser. Orar no seu íntimo. Orar sem atrapalhar o seu irmão que está ao lado orando também. Porque há que se ter um mínimo de regras para que se possa conviver. E como seria bom que nós estivéssemos verdadeiramente casas de oração.
Porque o homem cria casas para ele liderar, para ele mandar, e para ele fechar a porta, só entra quem ele quer. Lá dentro ele cria cargos, hierarquias, e justifica isso pegando partes isoladas dentro das escrituras. São lobos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de um lugar para orar. Se você mora num lugar tranquilo, compartilha com os seus irmãos que moram perto e não tem. Mas bom seria um lugar que pudesse ficar aberto 24 horas por dia. Ou pelo menos no horário onde as pessoas estão acordadas. Para que se pudesse orar sempre, sempre, sempre. Para que nós pudéssemos buscar com liberdade e com paz o sagrado, o divino. Nós precisamos recarregar as baterias. Nós precisamos sentir o Espírito Santo em nós. E não ficar ouvindo esses lobos devoradores que diz que está vendo coisa, vendo anjo, e que o Espírito Santo está dizendo coisa para eles que não faz você crescer. É você que tem que buscar. É você que tem que orar. É você que tem que ouvir o Espírito Santo. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos falar a respeito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como funciona? Como ele opera? Isso é interessante. O Espírito Santo pode interferir na tua vida material. Mas para que isso aconteça, você tem que ser alguém espiritual. Você tem que ser alguém que busca. A tua alma tem que estar em paz. Para que o Espírito Santo movimente as águas na sua vida, a tua alma tem que estar em paz. E a única forma... Meu irmão, minha irmã, a tua alma é como uma criança, um bebê. Deixa um bebê sem alimentação e observe para ver se ele vai ter paz. Nenhum bebê que está necessitando se alimentar vai ter paz ou demonstrar paz se estiver com fome ou com sede. A tua alma está assim, com fome e sede. Fome e sede da palavra, fome e sede de justiça, fome e sede da presença, força do Espírito Santo. E você não busca isso através daqueles lobos devoradores das igrejas, do sistema religioso, seja de qual for. Você que está com a alma aí sedenta é quem tem que botar o joelho no chão. É você que tem que levantar os braços para o céu. É você que tem que se entregar. Você tem que estar em espírito e verdade. Mas o Espírito Santo, ele age, mas não age na vida de quem está na matéria. Quem passa o dia todo pensando no trabalho, pensando nos estudos, pensando na mulher, pensando nos filhos, pensando em mulher, pensando em homem, pensando em objetos da matéria. Aí chega num determinado ponto assim do teu dia, assim, se você sentir uma dor, uma angústia, uma aflição, você vai querer utilizar os poderes sagrados, os poderes divinos? É impossível para você. É impossível. Não existe luz numa lâmpada apagada. Não existe fogo numa vela apagada.
E quem está assim distraído na matéria, quem não busca todos os dias, é uma lâmpada apagada, sem ligação com o Espírito Santo. Tira uma lâmpada da energia elétrica e vê se ela acende. Não vai acender. Pode tentar no botão lá, vou ligar a lâmpada, está desconectada. Então, meu irmão, minha irmã, se você está desconectado, se você ainda está na crença antiga do sistema religioso, achando que você vai lá para se ligar com Deus, isso tudo é uma mentira. Você nunca vai verdadeiramente sentir a gloriosa presença do Espírito Santo na tua vida. A tua alma nunca vai alcançar paz. Nós precisamos acordar já pensando em buscar o que é espiritual, o que é sagrado. Nós temos que ter essa prioridade na nossa vida. A tua alma clama por isso. Então, meu irmão, minha irmã, acontece coisas sobrenaturais, sim, mas não vem de fora. Digamos que eu seja um homem muito espiritual, muito ligado ao Espírito, e você chega próximo de mim e fala: eu estou com uma grande aflição, ore aqui por mim, impunha as mãos em mim, faça acontecer. Olha, meu irmão, minha irmã, muito possivelmente, através do poder que está em mim, alguma coisa pode respingar em você, mas não vai alimentar a tua alma, não. Não vai suprir as tuas energias, a tua necessidade latente, a sua alimentação. Você precisa se fortalecer no espírito. Há um mundo espiritual maravilhoso e você tem que adentrar. Você tem que caminhar nele. E quanto mais você está nele, menos importância você dá para as coisas materiais. Vai haver um momento em que vão se equilibrar. Quando tua alma está clamando, então o que acontece? O espiritual está lá embaixo e a carnalidade, o material, a matéria está lá em cima. Você começa a descobrir que a tua alma está clamando e que você não encontra paz. E aí, por força, por necessidade, aí você começa a buscar. E aí, então, o espiritual vai subindo e o material tem que descer. Não tem como. Você está na matéria e o espiritual subir. Não, é uma balança. Assim que Deus criou as coisas, é uma balança. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. E vai chegar no momento que vai haver um equilíbrio. E aí sempre vai ter aquela guerra, mas já tem um equilíbrio. Mas importa é que, como disse Paulo, que Cristo cresça e eu diminua. Que o espiritual cresça e que o material diminua. Oh, meu irmão, minha irmã, como é que está a tua balança hoje? Glória a Deus. Como é que está a tua balança hoje? Como é que está a tua vida hoje? O que está acontecendo com a tua casa? Como é que o Espírito Santo poderá operar nos seus filhos, nas suas filhas, no seu esposo, na tua esposa, se você não estiver firme, cheio do Espírito, para que possa respingar neles? Estão todos morrendo, porque a alma que negligencia, a alma não, aquele que negligencia a alma e a sua necessidade, está levando a alma para a morte. Não morra, não deixa a tua alma morrer. Não deixa, porque tem muita gente que o corpo vive, mas a alma já está morta.
Tem pessoas que estão tão impregnadas com a matéria, com o desejo das coisas carnais, que o corpo está vivo, mas a alma já morreu. Já não tem mais o sopro divino de vida lá. Só tem a carne e a matéria. Esse já está morto. Mas, meu irmão, minha irmã, ainda tem vida na tua alma. Livre-se do passado. Livre-se do engano. Creia. Você tem contato direto com Deus. Você só tem que entrar, você tem que buscar o sagrado, você tem que orar, você tem que esquecer as coisas erradas que te ensinaram. Use qualquer ferramenta para te levar em busca da comunhão com o Espírito Santo. Através de você, o Espírito Santo age, mas em você não vem de fora, não. Aquele que diz um anjo vai vir por fora é um mentiroso. Um anjo vai entrar na tua casa, é um mentiroso. Tudo é através de você. Deus se instala em você através do Espírito Santo. É por isso que as Escrituras diz que você é templo e morada do Espírito. É através de você. Se você não tiver a força, nada poderá ser feito. Não pense você que andando na rua, de repente você vai clamar, Senhor Jesus, me socorre. Não. É como se você fosse para uma luta e quando chegasse lá no ringue para lutar, então você perguntasse a alguém, como é que eu dou um golpe? Um golpe não vai te salvar. Se prepare, se fortaleça, alimente a tua alma, busque incessantemente, esqueça as mentiras e enganos do sistema religioso, comece uma caminhada nova. Você e Deus, Deus e você. O Espírito Santo vai te pegar pela mão. A cada dia você vai se tornar uma pessoa mais espiritual. E como você sabe? Não se esqueça da balança. Quando uma coisa desce, a outra sobe. Não tem como ser diferente. Quanto mais distante da matéria, do material, mais próximo do Espírito você estará. Não tem como ser diferente. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, da balança, sempre. Eu me despeço de vocês agora, mas o meu desejo é que você tenha entendido a mensagem desta pregação, desta palavra. Que você possa realmente entender que você nasceu para voltar para Deus. Você nasceu para entender muitas coisas. O Espírito Santo vai trazer muito a falar ainda a respeito dessas questões. Há muito a se dizer sobre as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, o porquê das coisas, né? Mas a porção de hoje já está boa. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, da balança. Quando uma sobe, a outra desce. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.